Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso vídeo, tarifa bancária, tá bom? Ressarcimento em dobro por tarifa não contratada. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas confirmou decisão de primeira instância a condenação do banco ao pagamento de títulos morais ao aposentado que sofreu descontos não autorizados nas tarifas bancárias, bem como a devolução dos valores em dobros, os valores deduzidos. Em recurso, protocolado ao Tribunal de Justiça, a instituição alegou que a aposentada exerceu livremente os serviços bancários que utilizava, alegou ainda que os serviços acordados diziam respeito a uma conta, a ordem sujeita à cobrança de suas comissões, fixadas pelo valor do Banco Central. Não houve legalidade, mas exercício regular do direito. O desembargador, ao analisar, teve um entendimento contrário, uma vez que o consumidor não pretendeu celebrar um acordo de abertura de conta que permitisse os descontos das tarifas, os encargos, cesta básica ou cesta face econômica. Nas palavras dele, na verdade, tais práticas são repetitivas por instituições financeiras que, apesar de serem obrigadas a abrir uma conta consignada, enganam os consumidores que para que abram uma conta corrente onde possam ser cobrados taxas de serviços prestados, argumentou o relator. Falando sobre as tarifas, os bancos não podem cobrar tarifa de pessoas físicas por oferecer serviços considerados essenciais, de acordo com a Resolução 3.919 do Banco Central. Toda instituição bancária deve oferecer serviços de conta corrente ou poupança para pessoas físicas realizarem saques e transferências. Um exemplo. Conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, a instituição deverá ser condenada a restituir em dobro, embora dependerá analisar o contrato. Conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, a instituição deverá ser condenada a restituir em dobro, embora isso dependerá de análise contratual dos serviços que foram utilizados. Artigo 6º do Consumidor e o artigo 42, eles deixam bem explícito. É vedada a cobrança de tarifas bancárias não contratadas, de acordo com os seus artigos 6º e 42. Artigo 42, parágrafo único. O consumidor cobrado por quantia indevida tem o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correções e juros. Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor: efetivação, prevenção, reparação de danos patrimoniais, individuais e coletivos e difusos. Sobre as tarifas bancárias. As tarifas bancárias elas podem ser cobradas pela instituição financeira, porém, ela tem que ter feito o contrato em um contrato específico, falando diretamente sobre o contrato, tá? O que é esse contrato? Esse contrato ele vai estar explícito, tá bom? Vai estar informando qual é a taxa que o consumidor vai efetuar o pagamento, das taxas mensais. O que eu vou fazer agora, caso verifique no meu extrato que está sendo descontada as tarifas? Você pode procurar o PROCON, Primeiramente, vá ao banco, solicite o seu contrato, tá bom? Um contrato de abertura de conta, verifique lá se você fez a assinatura das tarifas bancárias, tá? E veja se você contratou ou não. Caso você verifique que não fez a contratação, solicite o reembolso das parcelas, tá bom? Das tarifas. Caso o banco se negue, aí você pode comparecer até o PROCON na sua cidade, pode comparecer também à Defensoria Pública e também ou pode constituir um advogado particular. Nesse sentido, será ajuizada uma ação informando que você tentou administrativamente resolver perante o banco, porém o banco se negou e aí você vai ingressar com uma ação judicial. A ação judicial, em regra, você vai pedir os valores em dobro, conforme o artigo 42 e o artigo 42 e o artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor. E aí você vai pedir durante o período, atualmente está sendo julgado com 5 anos, então se você durante 5 anos você teve uma despesa de R$2.000, um desconto de R$2.000, vai pedir esse valor em dobro, R$4.000. Interessante hoje constitua um advogado de sua confiança, informe tudo que você está sendo descontado, o período que foi descontado, leve o extrato bancário e aí ele vai poder fazer os cálculos exatos. Atualmente, a resolução do Banco Central 3.919, de novembro de 2010,
tem alguns serviços que são isentos, tá? Fornecimento de cartão, função débito, fornecimento seguro, fornecimento de segunda via, tá? Realização de até 4 saques por mês, realização de até 2 transferências de recursos entre as próprias contas de instituição por mês, fornecimento de até 2 extratos por mês, na movimentação dos últimos 30 dias, realização de consulta mediante utilização da internet, fornecimento de extrato, compensação de cheque, fornecimento de até 10 folhas de cheques por mês e prestação de qualquer serviço por meio eletrônico, tá? Esses são alguns serviços isentos de tarifas, tá bom? Conforme o Banco Central. O importante passar para vocês hoje nesse vídeo é: as tarifas bancárias elas podem ser descontadas desde que você tenha assinado um contrato e autorizado esses descontos. Caso você não tenha assinado nenhum contrato, as tarifas são ilegais. O desconto é ilegal, então você, por direito, tá? Você tem o direito de rever esse valor, tá? E esse valor será repassado em dobro, tá?